História de um homem chamado Kenichi, que trabalha tanto que acaba indo parar no hospital. Para cuidar do seu coração, Kenichi decide levar uma vida mais tranquila na natureza, onde cultiva algumas plantações e brinca com corvos. Ele também assiste a animes de Misaki enquanto escreve. Um dia, ao tentar pedir alguns ingredientes, Kenichi desaparece e se encontra em um lugar estranho. Ele encontra um cadáver próximo e começa a se perguntar se está em algum mundo de fantasia. Decidido a testar o que viu nos animes de Isekai, ele chama sua tela de status e, para sua surpresa, ela aparece. Kenichi não consegue acreditar que realmente funcionou, e a tela confirma que ele está em outro mundo. Estranhamente, sua tela de status não mostra seus pontos de vida ou de magia e também não exibe habilidades, apenas aparece algo chamado Shangri-La. Ao clicar, ele descobre que é um grande site de compras online que costumava usar em seu mundo antigo. A única outra coisa na tela de status é sua caixa de itens. Kenichi decide testar a caixa armazenando algumas ervas daninhas e percebe que é fácil retirar os itens. Nesse momento, seu estômago ronca, então ele tenta conseguir comida pelo Shangri-La. Infelizmente, a tela de status informa que ele precisa inserir dinheiro, mas Kenichi não tem nenhum. Nosso protagonista inteligente tem uma ideia e fica feliz ao descobrir que pode trocar itens da sua caixa. No entanto, a desgraça atinge novamente, pois as ervas que ele coletou claramente não valem nada. Kenichi precisa desesperadamente de algo de valor e avista uma espada saindo do cadáver. Ele troca a espada por quase 100.000 ienes e finalmente consegue comida. Então, ele a enterra. Kenichi agradece ao cadáver por ajudá-lo. Depois disso, vemos que ele comprou uma bicicleta e algumas botas através de sua loja online. A bússola que ele adquiriu o guia, pois ele precisa encontrar um assentamento para conseguir ganhar algum dinheiro. Enquanto faz uma pausa e prepara uma refeição com tudo que comprou, Kenichi tem uma ideia: ele usará o dinheiro que ganhou para encomendar itens e depois vendê-los neste mundo por um preço maior. Kenichi se delicia com sua refeição saborosa, mas fica horrorizado quando alguns monstros aterrorizantes surgem da floresta. Ele procura desesperadamente por armas no Shangri-La, mas os monstros estão se aproximando rapidamente. O único item que encontra é um arco, mas ele não sabe como usá-lo. Então, decide comprar alguns fogos de artifício, mas isso só lhe dá um pouco de tempo. Kenichi acaba comprando uma funda bem a tempo, e ela funciona perfeitamente. Ele consegue derrubar algumas das bestas. Ele não para e continua atacando. Eventualmente, os lobos fogem, e Kenichi também. A lanterna de cabeça que ele comprou ajuda a se guiar na escuridão, e ele se afasta o máximo que pode. No dia seguinte, Kenichi fica aliviado ao ver uma cidade à distância. Enquanto se dirige para lá, ele encontra um comerciante chamado Fuyu. Kenichi aceita a oferta dele para levá-lo até a cidade e se apresenta ao outro passageiro. Kenichi explica que planeja fazer negócios na cidade, mas Fuyu se pergunta por que ele não está carregando nenhum equipamento. Ele percebe que Kenichi deve ser uma daquelas pessoas especiais com uma caixa de itens. O outro passageiro exibe a dela, puxando um instrumento, e canta uma canção sobre a jornada deles, dizendo que é hora da história de Kenichi finalmente começar na cidade. Kenichi agradece a Fuyu. Kenichi agradece a Fuyu pela carona, oferecendo-lhe um pouco de pimenta. Fuyu fica maravilhado, mas ao mesmo tempo horrorizado, e se pergunta se é isso que Kenichi planeja vender na cidade. Ele explica que isso seria muito perigoso, pois existe um sindicato de especiarias na cidade chamado Bopa, que tem o monopólio de todas as especiarias. Fuyu relaxa um pouco e se oferece para pagar pela pimenta, mas Kenichi a tinha destinado como um presente. No entanto, Fuyu é um comerciante orgulhoso e insiste, fazendo com que Kenichi realize sua primeira venda. Depois que Fuyu sai, Kenichi faz algumas contas rápidas e fica surpreso com o preço que a pimenta alcança. Naquela noite, ele vai a um restaurante, onde é recebido pela recepcionista. Este lugar também é uma pousada, e Kenichi paga uma prata por um quarto. A menina pede para ele assinar seu nome, mas Kenichi percebe que não tem ideia de como escrever neste mundo. A recepcionista se pergunta por que ele está vestido de maneira tão estranha, e Kenichi explica que isso tem a ver com seus negócios. Infelizmente, ele é informado de que a guilda dos comerciantes não registrará ninguém que não saiba ler, escrever ou calcular. Kenichi esclarece que não é um idiota, apenas não conhece a escrita deste país. A garota lhe faz um teste rápido para ver se ele consegue fazer contas, e ela fica impressionada quando Kenichi acerta tudo. No entanto, ler e escrever ainda é um problema, então ela ensina a ele como escrever seu nome.
A garota se apresenta como Aélia, e Kenichi pergunta se ela poderia ensiná-lo a ler e escrever na língua do país. Kenichi adoça o acordo oferecendo-lhe doces de outro país, e ela fica encantada. Os doces são absolutamente deliciosos, e Aélia não consegue acreditar que pode comê-los, ela se sente como uma nobre. Mas ela teme que possam tirar isso dela se descobrirem que gosta dos doces. A preferência dela pelos doces é legal e tudo, mas Kenichi pergunta se ela poderia começar a ensiná-lo já. Após um tempo, Kenichi percebe que a língua não é muito diferente da que ele conhecia em seu antigo mundo. Aélia fica impressionada com a rapidez com que ele aprendeu e tem certeza de que Kenichi será um grande comerciante, ela consegue ver o sucesso a caminho dele. Então, ela diz que pode querer ser sua amante. Kenichi, no entanto, é bastante mais velho do que ela, e avisa que ela deveria apenas esquecê-lo. Claro que ele só piora a situação ao desenhar um retrato dela, e Aélia fica ainda mais envergonhada. Isso, junto com os doces, a faz sentir-se realmente especial, então Aélia decide que precisa retribuir a Kenichi. Na manhã seguinte, Kenichi preenche a papelada necessária na guilda dos comerciantes. A taxa de registro é de 1 prata, mas a carteira de Kenichi foi bastante espremida e ele está com apenas 116 mil ienes. Felizmente, ele pode pagar em parcelas e recebe seu ID de guilda. Do lado de fora, Kenichi passeia pelo mercado para estudar os preços de todos os produtos. Um simples prato custa 1 pequena prata, que equivale a cerca de 5 mil ienes, e 2 folhas de papel levemente marrons custam 1 cobre, cerca de 1.000 ienes. Ele avista algumas facas e anota os preços também. Em seguida, Kenichi compra um saco misto de frutas de Chaita, ele nunca viu frutas como aquelas antes. Sua caixa de itens exibe os nomes, mas ele ainda não faz ideia do que são. Felizmente, Aélia já ouviu falar delas e adora. Em seu quarto, Kenichi tenta pensar sobre qual deve ser seu objetivo, mas acaba desmaiando. No dia seguinte, Kenichi usa uma série de suprimentos que comprou, incluindo um martelo, para construir uma barraca. Amasada com o estilo das prendedores de roupa que Kenichi está usando, já que os dela são frágeis e sempre quebram, ela comenta que os deles são muito melhores. Kenichi fica surpreso quando ela diz que eles podem ser muito valiosos. Um tempo depois, Kenichi assusta uma pobre senhora quando invoca sua barraca ao lado dela. Ele se prepara e a senhora acaba comprando 5 prendedores por 1 cobre. Seu nome é Anama, e ela o recebe na área. Após algumas horas, Anama aponta que seus prendedores estão vendendo como água. As vendas dela aumentaram só por estar perto de Kenichi, então ela espera que ele nunca vá embora. Kenichi fica feliz que seus prendedores tenham sido tão lucrativos, mas, como um empresário astuto, ele sabe que imitadores eventualmente começarão a vender algo semelhante. Nesse momento, um garoto aparece, e Kenichi percebe instantaneamente que ele é alguém de alta posição. O garoto dá uma olhada em uma das facas de Kenichi, que demonstra como ela corta facilmente. A faca custa 2 pratas, o que é bastante caro, mas o garoto nunca viu uma lâmina tão perfeita e fica interessado. No entanto, a faca é um pouco pequena para ele, então ele pergunta se Kenichi tem algo maior. Kenichi procura em sua loja de itens, mas vai ser difícil encontrar algo devido a certas leis. Felizmente, ele consegue encontrar uma espada, e o garoto fica maravilhado com sua beleza. Ela vem com um preço alto, custando 1 ouro, mas o garoto realmente a quer. Ele luta contra seus próprios impulsos, e Kenichi se pergunta se está pedindo demais. No entanto, esse garoto claramente é um grande gastador, então Kenichi sabe que precisa tirar o máximo proveito da situação. Nesse momento, alguns gatinhos começam a farejar ao redor, e outros gatos os repreendem. Ela por exagerar. Esta é a primeira vez que Kenichi vê os povos bestiais, então ele se desculpa pela sua reação, e um dos gatos pula em sua barraca, querendo comprar seu telhado. Kenichi diz que não está à venda, mas se lembra de que pode sempre comprar mais. O garoto quer comprar 3 deles, então nosso amigo dá um desconto generoso, reduzindo 1 cobre do total. Mas os gatos não têm cobre e nem parecem entender de matemática. Porém, Kenichi entende e faz as contas. Os gatos não confiam nele, mas o Blangu garante a Kenichi, já que seus cálculos foram impecáveis. Com a venda concluída, o garoto loiro diz que está pronto para comprar a espada. Naquela noite, Kenichi usa seus ganhos para pagar por 5 noites inteiras. Enquanto isso, uma nobre fica maravilhada com os prendedores que sua criada comprou e, de repente, tem a ideia de vendê-los em sua empresa. Ela se recusa a deixar essa oportunidade passar, então vai procurar seu pai.
De volta ao nosso garoto, ele se prepara para tomar um banho em uma pequena banheira que comprou em Shangri-La. Ele descobre que tem banhos de espuma e pensa em enchê-la com água e aquecê-la sobre uma fogueira. Após toda essa compra, Kenichi começa a se perguntar como a loja online funciona. A luz da tela não ilumina seu entorno e ele não tem ideia de como os pacotes chegam até ele. Começa a temer que isso possa ser algum tipo de golpe que, eventualmente, exigirá sua alma como pagamento pelo uso. É muita coisa para entender, então nosso garoto simplesmente desiste. Em outro lugar, vemos uma garota batendo em um pombo para ter algo para comer. Nesse momento, ela se assusta ao ouvir alguém chamando e implora a Deus para não ser encontrada. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal.